Olá a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata e estou aqui hoje para conversar com a nossa nutricionista, a doutora Teresa, Teresa Rodrigues, que vos vai, primeiro, quem estiver aí, tiver assim alguma dúvida, poderá esclarecer as vossas dúvidas. Vamos também trazer informação importante para quem está grávida, quem pensa em engravidar. E pronto, vamos então chamar à conversa a Teresa. Olá, Olá, Teresa. Obrigada por ter aceito o nosso convite para participar neste live. Pronto, obrigada eu. É sempre um prazer participar aqui nas lives e falar sobre este tema da gravidez que eu gosto tanto. muito bem. Hoje vamos então falar então, durante a gravidez. Para quem não conhece a doutora Teresa, ela, portanto, é licenciada em dietética, é pós-graduada em obesidade e controle de peso, tem formação específica em nutrição pediátrica e atendimento nutricional à gestante. Portanto, está mais qualificada para nos esclarecer um bocadinho sobre esta temática que é a nutrição na gravidez. Realmente a gravidez é um momento em que muitas dúvidas aparecem, muitas preocupações acabam por fazer parte do cotidiano da gestante, não é? E esclarecermos um bocadinho todos esses medos. Muitas vezes também temos muitos mitos, não é? Sim, Que é necessário esclarecermos para a grávida viver uma gravidez tranquila, sem preocupações, não é? Sabendo que o que está a fazer está correto e que o importante é desfrutar deste momento único. Se nós vimos agora, antigamente as mães não é? As mulheres tinham muitos filhos, as mães tinham muitos filhos, tínhamos muitas gravidezes, não é? Neste momento não, temos uma, duas, três, sendo que quem tem sim. três filhos já é assim, para. Portanto, são momentos que muito limitados no tempo, portanto, vamos desfrutar, vamos viver desse momento e vamos vivê-lo com saúde também. Sim, sim, Teresa, isso sim, é o mais importante. Além, claro, da tranquilidade que sim, que este momento deve ter, para ser uma gravidez tranquila e feliz, mas também a parte da saúde, que é muito importante, não só da saúde da mãe durante a gravidez, mas também da saúde da criança, porque não só na gravidez, mesmo no momento da pré-conceição, já se pode, já se está a formar a saúde da criança e a saúde que ela vai ter em adulto. Muitas das doenças que poderão surgir na fase adulta podem ser prevenidas na fase da pré-conceição e da gravidez. Por isso é muito importante mesmo os cuidados na alimentação e ingerir os nutrientes necessários durante esta fase. muito bem. Portanto, não é só quando o bebê está neste Sim. mundo, está contigo fisicamente, não é? Que não está dentro da barriga da mãe, que é importante, mas também dentro da barriga, mesmo no pré-conceição, será também importante. Contrariamente àquilo que me transmite, se calhar a quantidade de alimentos ingeridos não é o que interessa. Não sei, Sim, sim, porque uma casa, aparece uma grávida, toda a gente pergunta, mas tu queres? Olha, serve mais um bocadinho, não te esqueças de teres é isso, sim, porque há aquele mito de comer por dois, e não é comer por dois, é comer para dois. Ou seja, claro que durante a gravidez, principalmente a partir do segundo trimestre, as necessidades energéticas estão aumentadas, tem que se aumentar ali algumas calorias, mas não é comer por dois, porque isso não é necessário. É comer para dois e ingerir os alimentos nutritivos e com os nutrientes que é necessário nesta fase.
Por isso é um mito e não deve comer em dobro. E mesmo há a tendência de, por exemplo, quando sabem que uma mulher está grávida, até ir visitá-la e levar-lhe uns bolinhos, porque pronto, pensam que estão a fazer o melhor, mas não é de todo o melhor, porque esses alimentos devem ser evitados ao máximo. Alimentos processados, com gorduras, com fritos, com excesso, com açúcar, como são os bolos de pastelaria, devem ser mesmo evitados. Não é por mal, ou seja, os familiares estão a fazer o melhor e a agradar, mas no caso não. E depois muitas vezes tem pacientes que até se sentem mal não aceitar, porque os familiares estão a fazer aquilo como um agrado, mas é importante mesmo perceber isto, não comer por dois e evitar ao máximo esses alimentos processados, principalmente. Depois temos o reverso, que é, portanto, temos primeiro a ideia de que é transmitida pela sociedade que devemos comer por dois, não é? Que as grávidas Sim. devem comer por dois. Depois também temos o reverso, que é mães que decidem fazer dietas rigorosas durante a gravidez porque têm medo de engordar. Teresa, este é o momento adequado para se fazer restrição calórica? Não, de todo. Durante a gravidez não é de todo recomendado fazer restrições calóricas e dietas de emagrecimento. O ideal é fazer isso antes de engravidar, preparar o corpo sim, para receber o bebé. E aí sim podem fazer dietas de emagrecimento. Durante a gravidez, o que se pode fazer é uma manutenção do peso, não é todo recomendado que se façam dietas de emagrecimento. Depois, sim, o aumento de peso realmente é uma preocupação da maioria das mulheres grávidas, mas a mulher tem que pensar que é inevitável, vai ganhar o peso necessário para que o bebé cresça com saúde. E esse peso depois, claro que se tiver todos os cuidados na alimentação, nunca vai aumentar muito o peso e depois facilmente o vai recuperar depois da gravidez, mas é mesmo pensar que vai aumentar o peso necessário para que o bebé cresça com saúde. E claro, e nunca pensar em fazer dietas de restrição calórica e de emagrecimento durante esta fase. Isso não se deve fazer. E qual é, assim, o peso ideal que deve uma gestante aumentar Isso durante... depois sim, vai depender do peso da pré-gestação, ou seja, temos que sempre verificar com que peso a mulher iniciou a gravidez. Por exemplo, a mulher iniciando a gravidez com peso saudável, com peso adequado, com IMC normal, pode aumentar entre 11,5 a 16 quilos durante a gravidez. Depois, se já iniciou a gravidez com excesso de peso, aí esses valores não devem aumentar, devem andar ali entre os 7 e os 9 quilos, mais ou menos. Por isso vai depender muito do estado até de saúde da mulher antes de engravidar. Mas o que eu costumo dizer é que, claro, nós temos que olhar para o peso, é importante, sim, não haver excesso de peso durante a gravidez, mas o mais importante é focar na qualidade dos alimentos e dos nutrientes. E se houver esses cuidados, a mulher nunca vai acabar por aumentar muito de peso, se houver cuidado em eliminar os alimentos processados, as gorduras más e todos esses alimentos, a mulher nunca vai aumentar muito de peso. Mas, havendo essa preocupação, eu aconselho sempre a procurar ajuda para fazer um plano específico e sim, com toda a certeza nunca vai aumentar mais do que o peso que deve aumentar, o peso saudável, para ter uma gravidez saudável. Realmente, o aumento de peso acaba por ser assim um tema sensível, não é? Porque Sim, as mulheres ficam preocupadas e lá está, se não se focarem tanto na quantidade, na qualidade, se calhar sim. está mesmo por aí. Ó, Teresa,
aquelas grávidas que mesmo antes de estarem grávidas tinham aqueles desejos, aquelas vontades de comer doces que durante a gravidez podem se tornar mais evidentes, mais frequentes. Sim, Lá está, temos uns aumentos calóricos um bocadinho diferentes, não é? Estamos sim. restritos, acabamos de estar restritas, principalmente agora com esta pandemia. Já está tudo mais tranquilo, já vemos mais grávidas na rua, mas temos sempre Sim, havia. alguns medos extras, algumas fobias sociais, temos medo do pão de uma forma de nos refugiar é através de um docinho. Vamos com Sim, sim, e dos alimentos, isso. tipo, estratégias que nos possas dizer para melhorar. Sim, é verdade. Muitas vezes, sim, a vontade de comer doces vem da fome emocional, não é a fome fisiológica, é mesmo isso, de tanto do medo de sair de casa. Agora já não, nem tanto, mas no início da pandemia havia muitos medos e receios porque não percebíamos bem ainda o que era este vírus e sim, e tínhamos mesmo que estar em casa e por isso a fome emocional evidenciou-se mais, ou seja, as pessoas procuravam refúgio na comida, principalmente nos doces. Durante a gravidez, também pode acontecer desejos por doces, vontade de comer doces. Algumas estratégias que costumo dar, a principal é a água. Uma boa hidratação, por vezes, diminui ali a vontade de comer doces. Por isso, a primeira, e muitas vezes também o reflexo da fome é confundido com o da sede, e por isso a hidratação é o ponto fundamental, uma boa hidratação. Depois, mesmo assim, se apetecer um doce, há algumas refeições, por exemplo, umas panquecas adoçadas com banana e até um quadradinho de chocolate negro, mais 70% de cacau, também pode ser uma opção. Muitas vezes até digo para partir aos bocadinhos, envolver na massa, ficam umas panquecas com uma espécie de umas pepitas de chocolate e já sacia ali, não está a fazer uma refeição com alimentos processados e acaba por compensar ali a vontade de comer o doce. Outras estratégias que costumo utilizar é garantir que ingere fruta, porque a fruta, como é doce, também ajuda aquele momento em que apetece um docinho, a fruta também costuma ajudar a compensar. Depois também há as frutas desidratadas, por exemplo, as tâmaras, apesar de ter ali uma maior concentração de açúcar, como são desidratadas, mas também acabam. Há pacientes que referem que comendo uma ou duas tâmaras já ficam assim saciadas e já não há aquela vontade de comer um doce. São mais ou menos assim estas estratégias que costumo utilizar, costumo aconselhar. Ó, Teresa, estavas a falar de beber água, mas qual é a quantidade de água que recomendas a uma grávida de ingerir? Uma grávida entre 2 litros a 2,5 litros é o recomendado. E principalmente água simples, água natural. Muitas vezes perguntam-me se podem beber água com gás. E sim, podem beber água com gás, mas ocasionalmente não deve ser a base da hidratação. Mas muitas vezes também há dificuldade em beber água e agora, principalmente na época do frio, perguntam se podem beber chás. Há muitas essas dúvidas dos chás. Não sei se também é um tema que íamos abordar aqui, os chás. E os chás é preciso ter alguma atenção, porque eles são feitos, são à base de plantas e ainda não há estudos que nos deem segurança para recomendar os chás, porque as ervas são também utilizadas para fazer medicamentos, ou seja, não é seguro que todas as ervas possam ser ingeridas durante a gravidez. Por isso, o que é que se recomenda? É só beber chá de cidreira, chá de camomila ou erva doce. Esses 3 tipos de chás. E mesmo assim, se puder ser com moderação, não todos os dias. Depois aquele chá verde, chá preto, como também tem uma substância semelhante à cafeína, também não são adequados.
Por isso, se possível, sempre água simples, água ou aromatizada, por exemplo, com uma rodela de limão ou com uma rodela de gengibre, também pode ser utilizada, ou umas gotinhas até de laranja para dar ali também aquele toquezinho assim mais de docinho. Assim podem fazer. Agora, e são estratégias que se costumam utilizar para promover o consumo de água, porque nesta fase, principalmente do inverno, às vezes é difícil. Teresa, e a água? Fora das refeições, durante as refeições? Podem ser, às refeições pode ser, não há problema. Um copo ou dois de água, não costumo dizer para não exceder muito um copo ou dois de água, mesmo por causa do volume, porque depois pode ficar um bocadinho mais mal disposta, mas se quiser beber mais durante as refeições, não há nenhum inconveniente. E depois ir bebendo ao longo do dia. É o mais adequado é ir bebendo pequenas porções ao longo do dia, mas não há problema nenhum em beber água às refeições. Realmente a grávida sofre um bocadinho Sim. dessa problemática, que é facilmente fica enjoada, facilmente fica com azia. Tens algumas dicas a nível da alimentação para combater, por Sim. exemplo, a A azia. A azia, normalmente, o que aconselho é, depois de fazer as refeições, que a mulher não se vá deitar logo, que depois, ou picante. Um, e normalmente são essas as recomendações. Depois existem assim umas recomendações mais de senso comum que algumas pacientes vão partilhando comigo e que costumam funcionar. Por exemplo, mastigar batata crua e engolir o suco e depois rejeitar a batata. Costuma funcionar também, mas aí não posso dizer que isso seja fundamentado. Mulheres que já fizeram isso e costuma funcionar. Por isso eu falo sempre nessa estratégia, não há como experimentar, se funcionar. E depois também comer algumas amêndoas com pele também costuma funcionar. E são assim algumas das estratégias que eu costumo falar no caso da azia, que é um sintoma realmente um pouco. azia, acaba por resultar de um aumento, lá está, temos o aumento do volume abdominal que vem, que pressiona ali o nosso No estômago. estômago. As próprias hormonas presentes durante a gravidez facilitam que o estômago, que as válvulas que estão no estômago não têm uma capacidade de conter o que lá está, e lá está, temos um bocadinho de fluxo de Sim, saída dos sucos gástricos para o esófago. E a história da batata é capaz de resultar mesmo, por causa do equilíbrio do pH, é capaz sim. mesmo de resultar. Outro sintoma que tem muita frequência são enjoos, principalmente matinais, Teresa. Socorro, Sim, enjoos na minha primeira gravidez foi uma coisa louca. Quais são as estratégias? sim, é muito frequente, principalmente no primeiro trimestre, os enjoos. Aqui, costumo aconselhar o chá de gengibre, com a raiz de gengibre fresca, Logo de que manhã? vai. Sim, pode ser logo de manhã ou acordar, mas ou se não, o que costuma funcionar melhor logo de manhã são alimentos secos, tostas secas ou até o pão, mas as tostas costumam funcionar melhor, logo ali como o primeiro alimento. Mas durante o dia ir bebendo, por exemplo, água aromatizada com gengibre ou fazer o chá de gengibre. Muitas vezes o chá não tem tanta. As mulheres não gostam tanto porque fica assim com um travo muito picante. E por isso há quem não goste de experimentar o chá de gengibre, mas se for na água, eu digo às vezes para fazer só ferver a água com limão e depois colocar uma rodelinha de gengibre só no final, já dá ali assim algum aroma.
e costuma funcionar. Depois os alimentos assim mais secos, também logo de manhã, ou mesmo quando está com enjoos, os alimentos mais secos costumam funcionar. Ao beber água bem fria também costuma funcionar na parte dos enjoos. Depois, quando os enjoos aparecem mais na altura das refeições principais, o ideal é não fazer as refeições no mesmo sítio onde se cozinha, ou seja, muitas vezes a cozinha, está a mesa da cozinha, mas ir depois fazer a refeição para a sala ou até para uma varanda, ou assim, se possível, porque não estando ali com aquele cheiro da comida costuma também ajudar. Outras vezes também digo para tentar, por exemplo, até ferver um pau de canela numa panela na cozinha para ir aromatizando com outro cheiro, porque ficando ali o cheiro da comida na cozinha, por vezes até se espalha pela casa e depois ainda é mais difícil para ultrapassar aqui os enjoos. Eu estava a rir porque me estava a lembrar exatamente situações pelas quais passei. Realmente o corpo da mulher está preparado nesta fase, na fase da gravidez, para se defender. Então ficamos sensível a cheiros, Sim, cheiros que não são assim tão intensos, mas pelo nosso estado, o nosso corpo reage e tenta se defender de odores que sejam mais fortes, hum, que possam colocar em perigo. Portanto, realmente estas estratégias que estás a enumerar são muito importantes. Eu sim. acrescentava, tirei elas a cozinhar, Sim, se possível, que sim. seja o pai a cozinhar. Sim, sim, também é verdade. Que pode contribuir também, contribuir, sim, se possível outra pessoa a cozinhar. Ótimo, também é uma das recomendações, estratégias que funcionam bem. Oh, Teresa, há bocadinho estavas a falar do gengibre. O gengibre é picante. Quais são os condimentos a nível da alimentação que uma grávida não pode comer ou pode comer tudo? Não precisa de se preocupar com a quantidade de sal, de picante. O que é que tu nos dizes quanto a Sim, isso? de sal, sim. Sal tem em qualquer fase da vida, é importante ter atenção às quantidades de sal ingeridas. Mas em termos de outros condimentos, por exemplo, as ervas aromáticas, pode usar à vontade qualquer tipo de erva aromática, mesmo outras especiarias, como por exemplo o caril, o açafrão, também pode utilizar, não há problema nenhum. Em relação ao picante, pode utilizar, mas como é assim um tempero um bocadinho mais irritante, mesmo na azia, no sintoma da azia que falámos há pouco, realmente pode provocar azia ou algum desconforto. Por isso aqui no picante eu digo sempre para ter alguma atenção, ir experimentando e vendo até que ponto tolera. De resto, as outras especiarias pode usar à vontade. Muitas vezes tenho pacientes que até me falam da comida indiana e assim têm mais temperos e têm algum receio, mas não há problema, podem comer. Se sentirem bem com esses temperos, o ideal é mesmo até usarem as ervas aromáticas e outras especiarias para reduzir a quantidade de sal, porque o sal, sim, traz malefícios, enquanto que os outros temperos não. Uma das problemáticas é mesmo o aumento da tensão arterial Sim. e sei quanto. Teresa, e a canela? Isto ouve-se dizer que ela pode ser abortiva, isso é mito ou é Sim, verdade? isso é um mito. A canela para ser abortiva tinha que a grávida ingerir uma quantidade enorme, ou seja, mais de um frasco ou até mais de uma vez. E isso nunca acontece. Ou seja, se for para polvilhar umas papas de aveia, uma fruta laminada ou mesmo até o que até há quem utiliza a canela mesmo na própria refeição, no prato principal. Não há problema nenhum, pode utilizar a canela. Isso é mesmo um mito que a grávida não pode usar canela. Por isso, quanto a isso, também podem estar descansadas e usar. E um cafezinho no final da refeição também pode ser?
As Pois, cafeínas. o cafezinho, em termos de café, as recomendações são que seja até 200 miligramas de cafeína por dia. Ou seja, isto equivale mais ou menos a 2 cafés expressos no máximo por dia. Mesmo assim, eu recomendo sempre que se puder só tomar um, é o ideal. Reduzir mesmo, até pode ir até aos 2 expressos por dia, mas se conseguir tomar só um expresso por dia, melhor. Mas de preferência não no final das refeições. Isto porquê? Porque a cafeína pode interferir com a absorção de alguns nutrientes, como é o caso do ferro. E por isso, logo a seguir à refeição, eu não recomendo tomar café. Pode tomar depois passado 1 hora, por exemplo, ou até ao pequeno almoço, que é 1 hora em que o café sabe bem. Pronto, pode tomar café, mas com moderação, não, isto no máximo 2 expressos por dia, de preferência um só, e de preferência assim, não logo a seguir às refeições principais. Isso é básico. São as... E não grávidas. Sim, neste caso, sim. A criança acompanha. Sim, também. É mais fácil. Eh, Muito bem. Teresa, estávamos então a falar das refeições, não é? Depois, quem está grávida e não é imune à toxoplasmose recebe lista e não, as que têm que ter com a forma de lavar sim, os alimentos. Mas as outras grávidas também têm que ter esses cuidados ou é só mesmo para quem não é imune à toxoplasmose? Quem nos está a ouvir, a toxoplasmose acaba por ser uma, é uma substância que está presente nas fezes dos gatos e que pode contaminar os alimentos, provocar aborto, malformações fetais, etc. E há mães que são imunes, que já contactaram e que portanto, não há problemática aí. Mas há mães que não estão imunes não são imunes à toxoplasmose, então tem que ter aqueles cuidados. E as restantes grávidas também têm que ter algum cuidado no lavar. sim. Sim, quem não é imune tem que ter, claro, cuidados redobrados e tem que ter mesmo atenção na desinfecção de legumes e frutas que vai comer cruas. Na parte também das carnes, as carnes têm que ser muito bem passadas. E se tiver gatos em casa, ter atenção só mais na parte da mudança da areia, que é onde contém as fezes dos gatos e onde há risco de contaminação. O ideal será outra pessoa a tratar disso. A grávida não deve mesmo tocar na caixa de areia, se por vezes tiver mesmo que fazer isso. Que seja com luvas e que depois desinfete logo as mãos e com todos os cuidados. No caso de uma mulher que realmente é imune à toxoplasmose, neste caso das frutas e dos legumes, pode facilitar mais um bocadinho, principalmente quando vai comer fora, que é uma grande preocupação em comer saladas cruas no restaurante. Há sempre aquela preocupação, porque não se sabe realmente se desinfetaram bem os legumes ou não. E nesse caso, a grávida, sabendo que é imune, até pode estar assim mais à vontade. Mas há outros cuidados que têm mesmo que ter, como por exemplo nos ovos, porque há outras contaminações, por exemplo, listeriose e outras bactérias, e por isso tem que ter na mesma muitos cuidados em relação aos ovos, que têm que ser muito bem passados. Por muito que apeteça, é um desejo até grande da maioria das grávidas comer um ovo com a gema mole. Não pode mesmo. Só me lembrar que eu ontem fui um bocadinho mazinha, só me lembrei depois, porque eu fiz o meu pequeno almoço com ovo, com a gema crua, e depois publiquei uma história, e depois eu lembrei-me, ai, que estou a ser má, porque depois já é um alimento que as minhas pacientes têm tantos desejos e ainda me põe aqui a provocar, mas não foi por mal. Uh, então, ter atenção aqui nos ovos, depois também ter atenção na parte dos laticínios, ter atenção em ler os rótulos, têm que ser sempre feitos com leite pasteurizado. E depois também em alimentos crus, como por exemplo o sushi.
É peixe cru, ou seja, mesmo a grávida sendo imune à toxoplasmose não deve comer sushi porque é um alimento com maior risco de contaminação. Por isso, mesmo não sendo imune, tem que ter muitos cuidados na mesma em relação ao tipo de confecção dos alimentos e se são feitos com leite pasteurizado e esses cuidados todos. A única coisa que pode facilitar, como disse, é mesmo aí na desinfecção dos legumes, mas mesmo assim convém que os legumes sejam muito bem lavados. Não, Outra não. pergunta para ti, que é no caso da fruta, se a fruta for descascada, ou, portanto, sem casca, já não há esse perigo de Sim, contaminação. sim, sim. Se for descascada, por exemplo, o ananás, o abacaxi, que retiramos a casca, a banana, aí não é necessário estar a lavar com o desinfetante. Mas mesmo assim, como estamos nesta época de Covid, e isso na frutaria ou nos mercados, nunca sabemos quem colocou a mão, eu aconselho na mesma sempre a fazer uma boa lavagem. Mesmo dessas frutas que têm casca. Mas sim, nesse caso, se for para retirar a casca, não é necessário desinfetar. E se for para comer cozida ou assada, por exemplo, maçã assada, que vai a altas temperaturas do forno, não há problema. Nos legumes a mesma coisa. Se for para fazer uma sopa, vai ferver, aí não há necessidade de desinfetar. Só de lavar muito bem. Ótimo, ótimo. Já podemos fruta em segurança no restaurante, uma maçã assada. Está Sim, por ótimo. exemplo. Sim. E tem que ser mesmo produto desinfetante, ou desinfetante, eu não vou dizer marcas, não, é? Mas há assim, Sim. algumas coisas, ou há alternativas a infecção sem ser esses produtos. O que é que costumas aconselhar? Eu aconselho sempre um desinfetante alimentar, é o mais seguro. Muitas das pacientes referem que lavam, desinfetam com vinagre, mas o vinagre não é eficaz. É eficaz numa pré-lavagem, até para afastar assim os bichinhos e alguns resíduos, mas para desinfetar mesmo aconselho sempre um desinfetante alimentar. Não nenhuma marca específica, mas um desinfetante alimentar comum serve, mas é importante. E no final pode ser passado por água, certo? Porque há Sim, muitas sim. grávidas que deixam que fica com um cheiro, fica com um Ah, não, sabor. mas convém mesmo respeitar até o que diz lá nas instruções. Durante um período para, por exemplo, no caso das maçãs, fica em banho-maria, depois pode-se deixar por água, pode-se deixar um bocadinho em água e não, Sim, não mas perde. não, o ideal é mesmo fazer isso, é estar no desinfetante e depois passar por água limpa. E é isso que eu aconselho, é para, por exemplo, na alface, assim, para não estar com o trabalho de cada vez que quer comer a alface, estar a desinfetar, o que pode fazer é desinfetar logo o pé da alface todo e depois guarda num recipiente com tampa dentro do frigorífico e já está desinfetado, depois não há problema, cada vez que queira alface é só ir lá buscar e já está pronto. Nas frutas e assim a mesma coisa, desinfetar logo tudo de uma vez para não dar assim tanto trabalho. Bom, Teresa, voltando agora à patologia, não é patologia, aos sintomas da gravidez, já estávamos aqui a falar em frutas e em legumes. Um dos grandes problemas das grávidas é a obstipação, por causa do aumento de volume, não é? A barriga começa a aumentar e aquele volume dificulta um bocadinho o bom Sim, funcionamento de parte dos intestinos. Não acontece em todas as grávidas, mas em muitas grávidas sim. sofrem com, com obstipação, é com hemorroides, ficam as hemorroides. Então, indicações que dás a essas grávidas do ponto de vista da alimentação. Pronto, lá está, aqui mais uma vez a água fundamental. A água é fundamental para quase tudo.
dos sintomas e tudo. Mas sim, uma boa hidratação é fundamental. E depois aqui os alimentos ricos em fibras, nas frutas, são dos principais alimentos ricos em fibras, mas depois também as sementes, aconselho muitas vezes a adicionar sementes, principalmente no pequeno almoço e nos lanches, não só por causa das fibras, mas também aqui por causa das gorduras boas, dos ômegas. E depois também a aveia, também é um cereal assim com fibra, que também costuma ajudar o intestino a funcionar melhor, os cereais integrais, pronto, tudo isto alimentos com mais fibras e aí um bom consumo de água costumam funcionar bem na parte do melhor funcionamento do intestino. E depois também, quando possível, o exercício físico, as caminhadas também, quando é possível, porque nem sempre a grávida está autorizada, às vezes tem que estar em repouso, ou não pode mesmo fazer grandes esforços, e aí é mais difícil esta parte aqui do exercício, mas sempre que possível, sim, ajuda muito também na parte do funcionamento do intestino. Excelente, excelente. Uhum. Teresa, outra das problemáticas da gravidez é a retenção de líquidos, certo? As mães preocupam-se não só pela estética, mas também pelo desconforto que provoca, não é? Sim. As inchadas, as mãos mais inchadas. A nível da alimentação, o que é que se pode fazer para ajudar a combater esse sintoma? Pois aqui até a retenção de líquidos é mais uma parte do desconforto e dor que muitas vezes provoca. Aqui é o sal, como já falámos anteriormente, que além da hipertensão, o sal pode provocar mesmo a retenção de líquidos, por isso aqui ter mesmo atenção em reduzir a adição de sal e mesmo alimentos que já tenham sal na sua composição, evitar ao máximo. É um bom consumo de água, mais uma vez, também é importante nestes casos. Na alimentação é mais ou menos, e depois alimentos ricos em potássio, como por exemplo a banana, são algumas das estratégias que se aconselha aqui nesta parte da retenção de líquidos. Depois, há casos que já não têm muito a ver com a alimentação, mas que o ideal é mesmo usar as meias de compressão, que vai ajudar, porque mesmo com estes cuidados na alimentação, poderá na mesma ter a retenção de líquidos, fazer a retenção de líquidos. E aí o melhor é mesmo aliar outras estratégias, como é o caso das meias de compressão, ou mesmo elevar um bocadinho as pernas sempre que possível, não estar muito tempo sentado nem muito tempo de pé, ir alternando. São assim algumas estratégias não só da alimentação que também costumo falar, porque todas essas estratégias juntas costumam funcionar. Porque lá está, tudo que eu fui dizendo da alimentação, a beber água, a diminuir sal, à partida, tendo cuidados com a alimentação, já vai fazer isto, a mulher grávida. Por isso, mesmo assim, poderá ter retenção de líquidos, por isso será necessário às vezes aconselhar outras estratégias, não só ligadas à alimentação. Aqui a gravidez acabamos por ter um ponto de partida muito interessante que podemos começar, embora como falaste há um bocadinho, que realmente o que a mãe come antes de engravidar já está a influenciar Sim, o bebê, o feto, a gravidez, mas eu acredito que a gravidez leve muitos casais a pararem um bocadinho, pensarem sobre a vida, sobre a sua alimentação, porque começam pela primeira vez a pensar, ok, eu não estou a comer só para mim, eu estou a comer para outra pessoa também, estou a comer, sim. estou a alimentar outra pessoa, não é? Pode ser um ponto de partida Sim, para haver uma reeducação alimentar. alimentar de toda a família, sim, isso era o ideal. Depois, isso é fantástico. Eu tenho visto que aqui em Portugal estamos a caminhar nesse sentido. Não sei se a tua percepção é a mesma.
Sim, sim, que cada vez há mais preocupação, só que ainda noto é que é muito na fase só quando já está grávida. Eu tenho trabalhado um bocadinho no sentido de que as mulheres comecem, o ideal seria a vida toda, mas antes de engravidar, a reeducar os hábitos alimentares, sim, e depois eh, ter hábitos alimentares durante a gestação, mas que não seja só para aquela fase da gestação, que seja para toda a vida. Até porque depois da gestação há um bebé para fazer a introdução alimentar e convém que os hábitos da família já sejam saudáveis para que depois os hábitos alimentares desse bebé também sejam os melhores. Por isso, mas sim, é verdade, eu vejo que cada vez há mais preocupação e fico feliz por isso. Por haver mais preocupação com terem bons hábitos alimentares. Teresa, temos falado muito de muitos alimentos, de condimentos. Se tivesses que eleger três alimentos essenciais na alimentação da grávida, quais seriam? Sim, todos os alimentos são importantes, mas sim, se tivesse que eleger aqui três, eu elegia o ovo. O ovo é um dos alimentos mais ricos nutricionalmente. E é um alimento natural, ou seja, não é feito numa fábrica, não se junta nada, sai da galinha e temos ali um alimento que ia dar origem a um novo ser, ou seja, é ali um alimento, é rico em proteína, é rico em colina, que é um nutriente também muito importante na gestação, que contribui para uma boa formação do cérebro do bebê. Por isso, o ovo eu considero ali no top dos alimentos e aconselho sempre todos os planos, só se a mulher me disser que não gosta, ou tem alguma alergia, ou faz alguma alimentação restrita, por exemplo, no caso da alimentação vegan. Pronto, senão o ovo está sempre presente no plano alimentar de uma mulher grávida. Depois, também os frutos secos, também acho essenciais devido à quantidade de gorduras boas que têm. Por isso, e também fibras e também acaba de ter cálcio, ou seja, são um alimento também muito bom e muito prático para, por exemplo, vão a uma consulta ou assim, os frutos secos vão ali na bolsa, não há problema, não é preciso ser um sítio fresco ou assim, toleram muito bem as diferenças de temperatura, por isso, além de ser um alimento prático, é um alimento muito rico nutricionalmente, por isso também considero assim dos melhores alimentos. E depois as leguminosas, porque muitas vezes são esquecidas aqui as leguminosas e as leguminosas são fantásticas. O feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas, além de ricas em ferro, são ricas em proteína. E ricas em fibras, por isso é muito importante até muitas vezes ir variando, porque temos aqui a questão da proteína animal, temos as carnes vermelhas, que são ricas em gordura saturada, que devemos comer com moderação. As carnes brancas, que devem ser privilegiadas, mas que também temos de ter alguma atenção, porque muitas vezes agora estão contaminadas com hormonas. Depois os peixes, que estão contaminados com metais pesados. Por isso, ficamos ali assim, não vamos eliminar nenhum destes alimentos, que são importantes, mas o que podemos fazer é variar ao máximo. E aqui as leguminosas têm um papel fundamental porque também são ricas em proteína, ou seja, nós podemos fazer de vez em quando, duas, três vezes por semana, da base do nosso prato, em vez de ser a carne, ou o peixe, ou o ovo, serem as leguminosas. Por exemplo, costumo falar muito na receita de um hambúrguer de grão, que é muito fácil de fazer e é muito saboroso. E numa da refeição não tem carne, nem peixe, nem ovo e tem as leguminosas. Por isso acho também as leguminosas aqui um alimento importantíssimo, porque é muito completo. Tem a proteína, a fibra, o ferro e é muito versátil também. Podemos colocar na sopa, pode ser como acompanhamento do prato, posso, como disse há pouco, o hambúrguer de grão, por exemplo, pode-se fazer um estofado de caril de grão, por exemplo, e
até mesmo uma feijoada, sem os enchidos e sem as carnes mais gordas. Pronto, e por isso estes são os alimentos que eu considero, assim, se tivesse que escolher três, seriam estes: o ovo, os frutos oleaginosos e as leguminosas. Teresa, não apontaste nenhum suplemento alimentar nesses três alimentos. Um suplemento? As mulheres, quando estão grávidas, acabam muitas vezes, vão à farmácia e trazem uma quantidade de suplementos alimentares, Pois, porque têm não sei o quê, tem que ter mais não sei quantos. E depois temos aquelas suplementação mesmo só para grávida. O que é que sim. tu nos dizes quanto a isso? É que não falaste em nenhum momento. Sim, sim, da suplementação. Então, a suplementação, sim, principalmente durante a gestação, é necessária porque as necessidades energéticas e de nutrientes realmente estão aumentadas. Mas há suplementos, sim, para fazer antes de engravidar, na fase da pré-conceição, como é o ácido fólico, o iodo e muitas vezes a vitamina D, que fica esquecida, mas a vitamina D é um suplemento que se deve fazer porque, apesar de nós morarmos num país em que há sol, não é normalmente o suficiente. Por isso aqui a vitamina D é importante suplementar. Depois, durante a gestação, realmente existem aqueles suplementos mais completos, mas antes até de aconselhar algum desses suplementos, o ideal é avaliar a ingestão alimentar da mulher grávida e depois, se possível, verificar as análises. Porque muitas vezes pode haver ali uma sobredosagem de vitaminas, porque se a mulher já se alimenta bem, com os alimentos necessários, pode não haver necessidade realmente de suplementar todas as vitaminas e todos os minerais. Por isso aqui é muito importante até umas análises mais específicas, que por vezes não é muito fácil assim, de pedir certos nutrientes, mas falando com um médico, ele passa e é importante verificar isso para ver se há mesmo necessidade de suplementação. Poderá haver necessidade e aí muito bem suplementamos. Se não, não há necessidade de suplementar. Se bem que mais para o final da gravidez há maior tendência das anemias e aí por vezes há necessidade de suplementar com ferro ou com os ômegas, mas pronto, cada caso é um caso e deve ser avaliado individualmente. Não há assim uma recomendação geral que diga que todas as mulheres têm que fazer este suplemento. Antes da gravidez, sim, mas durante a gravidez convém avaliar mesmo as análises e aí já está alimentar. Lá está. Não basta só tomar a suplementação, as Sim, vitaminas que hoje chamam, não é? Não basta só tomar as vitaminas e depois comer tudo errado, porque isso sim, não, não sim, é isso por aí não. que É, resulta isso. primeiro os alimentos e depois, se houver necessidade, sim, vamos suplementar. Não é? Vê-se o que está a faltar e então aí suplementar com as Sim, necessidades que cada uma da grávida possa sim. ter. Bem, Teresa, nós estamos a chegar ao final do nosso live. Como nutricionista, diz-nos na tua verdade o que é que tu costumas, o que é que para ti é o mais importante na nutrição da grávida, sem ser aqueles três alimentos que já falaste, são os três alimentos para ti que são Sim. mais importantes. O que é mais importante na nutrição da grávida? O mais Assim, importante, de, de bem-estar, vamos chamar, bem-estar e de saúde, sim. não é? Sim, é isso. O que eu costumo dizer é que a grávida deve ter uma alimentação que lhe dê prazer. Por isso, uma das minhas preocupações principais em consulta é perceber os alimentos que a mulher gosta e que não gosta. Porque se não gosta de algum alimento, arranjamos forma porque há vários alimentos com os nutrientes semelhantes, por isso nós conseguimos ali arranjar forma de estar a ingerir os nutrientes necessários com outro tipo de alimentos. Por isso, eu acho mesmo importante
na grávida, dizer o que gosta e o que não gosta, porque para ter refeições com prazer. Porque o que é que acontece? Já existem alterações hormonais que deixam o humor para contente, para estar triste. Depois, os enjoos, outros sintomas que provocam já algum desconforto. Por isso, a alimentação deve ser encarada como um momento de prazer. Eu gosto mesmo que a grávida olhe para a alimentação e para a hora das refeições como uma hora em que lhe vai ter ali algum prazer e bem-estar. Por isso é importante, sim, que goste dos alimentos que está a ingerir e das conjugações. E depois, claro, tentar ao máximo ingerir os nutrientes necessários. E depois essas estratégias que eu fui falando, por exemplo, do café, um, não ter logo a seguir às refeições principais, porque pode realmente interferir ali com a absorção de alguns nutrientes. Outra das estratégias que eu costumo falar é, por exemplo, colocar umas gotinhas de limão na água, porque a vitamina C do limão vai potenciar a absorção do ferro da refeição principal, ou até privilegiar as frutas com vitamina C à sobremesa, o kiwi, a laranja, que também são ricos em vitamina C e também vão ajudar na absorção do ferro. Pronto, depois essas estratégias sejam uma alimentação com prazer, que ingiram os alimentos necessários e estas estratégias para potenciar a absorção dos nutrientes. E é Muito bem. basicamente isso, que a mulher olhe para a alimentação como uma coisa boa e não como assim, vou comer aquilo que não gosto e se tornar um momento de stress, porque já basta o dia a dia Lá está, estressante. Não? dieta, dicas alimentares, não como restrição calórica no sentido de emagrecimento, mas no sentido de bem, de forma saudável e pronto, e sermos felizes todos. E o Já agora, mais completo possível. Sim. Teresa, muito obrigada por teres participado neste nosso momento, que para mim é muito importante, não só para grávidas, mas acabamos por ir também falando sobre o resto da população, não é? Ela Sim, está, sim, quando falamos na dificuldade de absorção de ferro, se ingerirmos café no final da refeição, é válido para toda a gente e não para só para todos. quem nos está a ouvir. Muito obrigada por ter estado desse lado. Se tiverem dúvidas, não hesitem em colocar. A doutora Teresa é a nossa nutricionista aqui na Osteo Performance 360, portanto estão à vontade para colocar as questões, elas são transmitidas à Teresa. Então, foi um prazer. Bye, Igualmente. Tchau, um beijinho.